Há muito tempo se fala sobre a construção de um metrô em Curitiba, mas será que a cidade tem condições de iniciar uma obra desse porte nos próximos meses? O que é preciso para que isso aconteça? Veja agora. De Curitiba com o desenho que nós conhecemos hoje, que são as canaletas, né, os eixos estruturais com as canaletas dos ônibus biarticulados. Esse modelo ele acabou se saturando em função do próprio crescimento da cidade. Hoje a gente não fala mais só de Curitiba, a gente tem que considerar toda a região metropolitana em que a cidade está inserida. A cidade cresceu, a população aumentou, as demandas por transporte consequentemente aumentaram, as fábricas que aqui se instalaram aumentaram, quer dizer, a capacidade produtiva aumentou e hoje você não tem apenas o usuário tendo o seu conforto dependente do transporte, você tem a economia do município dependente de um sistema capaz de atender essas demandas. O projeto do metrô, a princípio, ele é um projeto de uma linha, né, que é a linha azul, que faria a conexão, considerando essa linha como um todo, da região sul à região norte do município, então é o eixo norte-sul, saindo da SIC, né, da cidade industrial até a região do Santa Cândida, e numa primeira fase de execução desse projeto até o Cabral. É um eixo que tem uma grande demanda, né, a maior demanda por transporte coletivo está nesse eixo norte-sul. Então, esse processo de implantação do metrô, né, dessa linha e de outras linhas que venham a surgir para compor essa rede, desse tipo de modal, ela é um processo a longo prazo. Uma obra dessa é uma obra que tem um impacto muito severo na sociedade. A gente está falando isso, um impacto, ele é físico e temporal. Uma obra que, apesar de ser subterrânea, essencialmente subterrânea, a gente tem que pensar que, de algum modo, os equipamentos e as pessoas vão parar lá embaixo. Para elas irem parar lá embaixo, existe algum poço, existe algum acesso, existe algum local da superfície que faz com que esse acesso exista. Como existem as regiões das estações. E as estações todas vão ocupar vastas áreas de superfície que também vão ser interrompidas e vão ser ocupadas. Para a solução do metrô de Curitiba, o método construtivo que será empregado por aqui, dá para estimar aproximadamente em 15 a 20 metros de túnel escavados por dia. A previsão é que a obra dure de 5 a 6 anos e que já entre o 4º e o 5º ano já comece a operar parcialmente. Que existe a possibilidade no contrato de que, em havendo 7 estações operáveis, em condição funcional, já pode startar o metrô. Em 2020 ou 2021 já é para estar começando a operar parcial. Então é uma obra grande, uma obra complexa, mas toda essa situação de interferência na vida das pessoas tem que ser pensada, tem que ser avaliada e ela está contemplada no valor da obra. O método utilizado construtivo é um método que não causa impacto em superfície, ou causa menos impacto na superfície, ou seja, você não tem comprometimento das vias comerciais. O metrô, que em alguns trechos ele seria em sistema elevado, em alguns trechos com um sistema cut and cover, que ele não tem uma profundidade muito alta em relação ao nível da rua, né, do solo, e um outro sistema com túnel. Como a profundidade média vai ser em torno de 25 metros e vai buscar o eixo de alinhamento da canaleta, nós não estamos vendo grande risco geológico e geotécnico nesse tipo de obra sendo realizada com a tuneladora. A União inicialmente tinha um aporte previsto de 1,7 a 1,8 bilhões e também financiamentos para Estado e municípios, financiamento que Estado e município podem tomar junto à Caixa Econômica Federal ou junto ao BNDES, né, um agente público, avalizado pelo Tesouro, na ordem de 700 milhões de reais cada um. Então você teria aí um funding de 3,2 bilhões. E o restante o investidor privado adiantaria. Eu tenho uma expectativa de mudanças na economia nos próximos 2, 3 anos. Né? Ou seja, a gente está numa crise econômica pesada esse ano,
Então, o momento não é um momento adequado de fazer um investimento de grande porte, que vai comprometer financeiramente a prefeitura e principalmente vai ter um resultado em termos de tarifa onerosa para o usuário final. Quando a gente fala de uma obra de metrô, a gente não está considerando um horizonte muito próximo, né? A gente está considerando um horizonte de pelo menos 30 anos de demanda que a gente vai ter, com crescimento não só de Curitiba, né, que já está bastante consolidada, mas também com o crescimento de toda a região, que vai demandar também por esse sistema. A ideia da prefeitura é que devolva para esse usuário aproximadamente 1 hora por dia para ele fazer o que ele quiser com essa hora. A questão da implantação do metrô, ela merece ter mais reflexão, maior debate, para realmente você viabilizar um projeto que ele faça parte de um planejamento global, de um conjunto de ações que venham a solucionar a questão da mobilidade. Curitiba precisa de ajustes, precisa de mudanças. Eu acho que a demanda agora está tão severa por essas mudanças que talvez a gente até aceite um projeto que não está suficientemente maduro, ainda que do ponto de vista da engenharia isso não seja nem um pouco desejável.